Nesse vídeo, vamos apresentar os 7 maiores fisiculturistas da história, não sendo considerado apenas o seu físico ou a quantidade de títulos em si, mas o quanto foi feito de diferença para o esporte e para a musculação como um todo. Não perca nada e fique até o final do vídeo, pois você vai gostar. Eugen Sandow. Vamos começar com o fisiculturista que deu origem a esse esporte, o fisiculturismo, digamos assim. Eugen Sandow, nascido Frederick Willer Miller, nasceu em Königsberg em 1867 e faleceu em Londres em 1925. É considerado o pai da musculação e criador do fisiculturismo. Sandow era filho de pai alemão e mãe russa. Ele deixou a Prússia em 1885 para evitar o serviço militar e viajou por toda a Europa, tornando-se um atleta de circo, e adotou Eugen Sandow como seu nome artístico. Em Bruxelas, visitou o ginásio de um amigo forte, Ludwig Durlacher, mais conhecido por seu nome artístico, o professor Attila. Durlacher reconheceu o potencial de Sandow e, como seu mentor, em 1889, encorajou-o a viajar para Londres e participar de uma competição de strongman. Sandow bateu o campeão mundial, ganhando fama e reconhecimento por sua força. Isso o lançou na carreira, tal qual uma estrela do atletismo. Logo estaria recebendo solicitações de toda a Grã-Bretanha para exibições. Nos próximos 4 anos, Sandow refinou sua técnica e trabalhou com o entretenimento popular, fazendo levantamentos de peso e incríveis proezas de força. Em 1894, Eugen Sandow foi destaque no filme curta-metragem Souvenir Strip of the Edison Kinestop, Sandow The Modern Hercules, para Edison Studios. Parece ser muito comum atletas de fisiculturistas filmarem Hércules, e começou com ele, sabia disso? A primeira competição oficial de fisiculturismo ocorreu em 1901, em Londres, Inglaterra. Possivelmente existiram outros campeonatos, mas esse foi o que apresenta como um registro oficial. Essa competição esportiva foi intitulada The Great Competition e foi idealizada e realizada por Sandow, com o objetivo de escolher o físico mais próximo dos critérios estabelecidos. O evento levou 3 anos para ser planejado e teve a participação de 156 atletas. Competiram militares, carteiros, auxiliares de trabalhos braçais e atletas diversos. Ziegfeld descobriu que o público estava mais fascinado pelos músculos salientes de Sandow do que pela quantidade de peso em si que ele levantava. Portanto, ele sugeriu que Sandow fizesse poses, as quais ele chamou de exibição de músculos. Sandow rapidamente se tornou um destaque. Foi iniciado em julho de 1898 a primeira edição do Sandow's Magazine, aberta a todos os alunos de Sandow espalhados pelo Reino Unido. Os critérios de julgamento foram estabelecidos por Sandow e eram os seguintes: número 1, desenvolvimento muscular geral; 2, desenvolvimento equilibrado ou simetria; 3, condição de tonicidade; 4, saúde do atleta, viu? Nessa época eles viam saúde. E 5, condição de pele, ou seja, definição, As roupas da competição eram bota preta, cinto preto e uma roupa com pele de leopardo, é mole? 12 foram os finalistas que foram colocados em pedestais para realizarem sequências de poses, para serem julgados pelos árbitros. O curioso é que o prêmio para esse campeonato, que escolheu na época o físico mais fabuloso do mundo, foi uma estátua de Eugen Sandow, banhada em ouro, é mole? Segurando uma barra com pesos de bola, a mesma qual é usada hoje para premiar o físico mais fabuloso do mundo, no campeonato chamado Mr. Olympia. Além da estatueta, o vencedor ganhou o equivalente hoje a $5.000. É mole? Naquela época, hein? O evento foi realizado no Royal Albert Hall, de Londres, em 14 de setembro de 1901. E o interesse foi tão grande que milhares de pessoas se amontoaram na porta da entrada, sendo que foi registrada a presença de 15.000 pessoas nas finais. É mole? Por isso, Eugen Sandow é considerado o pai do esporte do fisiculturismo, onde se tem por objetivo sagrar como campeão quem tem o melhor desenvolvimento estético muscular. Foi ídolo desse esporte e por 30 anos foi considerado o melhor físico do mundo. Larry D. Scott. Ele foi um fisiculturista estadunidense, apelidado de A Lenda. Venceu os 2 primeiros torneios do Mr. Olympia, em 65 e 66. Aposto que você já deve ter ouvido falar da Rosca Scott, não é mesmo? Ele começou a treinar aos 16 anos e venceu a competição Mr. Idaho em 1959 aos 20 anos, quando Joe Weider, o nosso grande Joe Weider, criou o título do Mr. Olympia da UFBB. Scott venceu as 2 primeiras competições, em 65 e 66. Embora tenha desistido após sua vitória no Olympia de 66, ele teve um breve retorno em 1979, antes de finalmente se aposentar das competições em 1980. Ele desempenhou um papel menor no filme de 64,
Muscle Beach Party. Quando ele começou o treinamento com pesos em 56, seus ombros eram estreitos e era um ponto fraco em particular do físico dele, né? Ele treinou com Vince Gironda, um fisiculturista bem conhecido da época, e se tornou mais conhecido por seu desenvolvimento de braço, particularmente seus bíceps, que eram impressionantes e incomumente longo. Ele atribuiu a seu bíceps a um exercício denominado Pressure Curl, inventado por Gironda, e mais tarde ficou conhecido como arroz Scott, devido à sua associação com o Scott. Scott afirmou em entrevista a Iron Man em 65 que a sua dieta consistia em muita carne, queijo e ovos, juntamente com suplementos de proteína. Top 5. Lee Haney. Lee Haney, em 79, tornou-se Mr. América e nos anos seguintes ganhou várias competições. Mas Lee é conhecido como ser o primeiro atleta em nível mundial e ganhar 8 vezes o Mr. Olímpia, de 84 a 91. Hoje, aos 56 anos de idade, o fisiculturista está aposentado, mas atua como educador e treinador e possui 2 academias na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Haney não foi apenas atleta, mas sim consultor e coach. Muitos atletas foram treinados por ele e com grande êxito nos palcos do mundo todo. No mundo corporativo, Haney emprestou seu talento para conduzir lançamentos de suplementos alimentares de diferentes e importantes marcas do mercado. Top 4. Jay Cutler. Desde criança levava uma vida de intensa atividade física. Segundo o atleta, essa infância agitada influenciou muito em sua decisão posterior de se tornar um bodybuilder. Em 1991, quando ingressou para a faculdade, Cutler começou a praticar musculação. No começo, o atleta treinava apenas para melhorar seu físico, mas não durou um ano para que Cutler, então com 19 anos, quisesse competir. Seu primeiro campeonato ocorreu naquele mesmo ano, o Teen Nationals, em que ele tirou o primeiro lugar. Ele foi 4 vezes campeão do Mr. Olympia. Jay Cutler era um dos maiores fisiculturistas da atualidade. Ele ganhou o Arnold Classic em 2002 e 2003 e foi vice em 4 anos no Olympia, sendo o maior adversário de quem? Ronnie Coleman, e acabou derrotando ele em 2006, onde ele finalmente ganhou o Mr. Olympia, ficando conhecido como o homem que destronou Coleman. Em 2007 conquistou o título novamente. Em 2008 perdeu para Dexter Jackson, ficando em segundo lugar. Mesmo com um deslize de posições, Cutler não deixou abater, voltando em 2009 na sua melhor forma, e em 2010 com força total, tendo ganho o Mr. Olympia novamente com louvor. Ele se tornou muito bem sucedido e também virou um empresário de sucesso, mostrando que aplicar a disciplina do fisiculturismo nos negócios também pode dar muito certo. Top 3. Dorian Yates. Do Reino Unido, ele foi um dos maiores nomes do fisiculturismo, tendo revolucionado o esporte na década de 90. Ele foi 6 vezes Mr. Olympia entre 92 e 97, tido por alguns como o maior fisiculturista de todos os tempos e precursor da era Freak no fisiculturismo mundial. Ele revolucionou com muito volume e definição brutais, forçando dessa forma o fisiculturismo mundial a avançar a um novo nível. Com sua força de vontade inquestionável e adepto parcial do treinamento Heavy Dutch, método desenvolvido pelo lendário Mike Mentzer, Dorian acabou alcançando excelentes resultados, mas pagou caro pelo seu estilo de treino, chegando a contundir seriamente o bíceps, motivo esse que o afastou das competições no início de 98. Durante tempos de revolta social na Inglaterra nos anos 80, Dorian, ainda jovem, entrou em uma confusão e acabou sendo mandado para um centro de detenção para menores de idade. Dorian conheceu a musculação dentro do centro de detenção. Mesmo tendo ficado apenas 6 meses, Dorian já tinha um físico melhor do que todos os presos. Saindo da detenção e percebendo seu potencial, resolveu focar na carreira de fisiculturismo de forma integral. Aos 21 anos, ele começou a competir oficialmente no fisiculturismo e durante toda a sua carreira venceu 15 competições oficiais, ficando em segundo em apenas 2. Sua carreira chegou prematuramente ao fim quando Dorian Yates rompeu completamente o seu músculo bíceps 3 semanas antes do Mr. Olympia de 97. Mesmo depois da recuperação, ele não conseguia treinar como antes, o que impediu de seguir sua carreira como fisiculturista. Top 2. Ronnie Coleman. Veio logo após a era de Dorian Yates, nascido em 62 em Louisiana. É um fisiculturista norte-americano, detentor do recorde de 8 títulos consecutivos do Olympia, feito esse que compartilha com Lee Haney. Ser um policial permitiu a Coleman o tempo livre que ele precisava para treinar. Um colega policial de Coleman sugeriu que ele participasse de uma academia conhecida como Metroflex. O dono da academia era Brian Dobson, que passou a ser também um fisiculturista amador. Ele ofereceu a Coleman um título de membro vitalício para treinar grátis na Metroflex, o que permitiu que ele treinasse Coleman para a próxima competição de fisiculturismo, o Mr. Texas. Naquele ano, Coleman ganhou o primeiro lugar na categoria peso pesado e na categoria overall.
Ele também derrotou o homem que o treinou, Dobson. Ainda em 90, Coleman não só levou o título de Mr. Texas, mas também os títulos anuais do National Physique Committee, o NPC, Texas Championships. Em 91, Coleman também ganhou o que provavelmente é considerado um dos mais prestigiados concursos de fisiculturismo amador, o Mr. Universo. Sabia dessa? Essa vitória o qualificou para participar do concurso de profissionais patrocinados pela FBB, o maior órgão sancionado do esporte. Coleman venceu seu primeiro campeonato como profissional, o Pro Canada Cup, em 95. No ano seguinte, ele venceu o concurso novamente, seguido pelo primeiro lugar em 97, no Grand Prix russo. Ao lado dos seus 8 títulos de Mr. Olympia ganhos como um fisiculturista profissional, Coleman detém o recorde de mais vitórias de FBB como profissional, com o número de 26 vitórias. Ele quebrou o recorde anterior, realizado por Vince Taylor, com 22 vitórias, em Moscovo, em 5 de novembro de 2004. Top 1. Arnold Alois Schwarzenegger. Nascido em Graz, 30 de julho de 47. Esse é o nosso grande ídolo. Ele é um fisiculturista, ator, empresário e político austro-americano, tendo servido como 38º governador do estado de Califórnia de 2004 a 2011. Apaixonado por artes marciais e esportes radicais, Schwarzenegger iniciou um treinamento físico intenso aos 15 anos de idade, visando sua saúde e a vaidade em definir o seu corpo. Nessa época, desejava trabalhar como modelo fotográfico. No final da sua adolescência, conheceu o fisiculturismo e desistiu da carreira de modelo, passando a se dedicar a treinos mais intensos, para alcançar o máximo potencial do seu porte físico, cujo objetivo era ganhar cada vez mais músculos. Aos 20 anos, ele foi premiado com o título de Mr. Universo, e ao longo de sua carreira venceu o curso de Mr. Olympia, num total de 7 vezes. Permaneceu como uma personalidade proeminente no fisiculturismo, mesmo após a sua aposentadoria, e escreveu vários livros e inúmeros artigos sobre o esporte. Praticamente foi ele quem fez com que as academias de musculação se tornassem algo tão comum no nosso planeta Terra. Ganhou fama internacional, tornando-se um ícone de filmes de ação de Hollywood, notáveis pelos papéis principais em filmes como Conan e O Exterminador. Foi apelidado de Carvalho Austríaco e Carvalho Estírio em seus dias de fisiculturistas, de Arnold Strong e Arnie durante sua carreira. E mais recentemente como governador, a palavra Terminator, exterminador em português, um de seus papéis. Schwarzenegger é considerado uma das figuras mais importantes da história do fisiculturismo, e o seu legado é comemorado no campeonato anual chamado de Arnold Classic, que também tem aqui no Brasil. Arnold continuou a ser um rosto importante no fisiculturismo mesmo após a sua aposentadoria, em parte devido à sua popularidade em academias e revistas de filmes. Também já presidiu inúmeros concursos e premiações. Por muitos anos ele escreveu uma coluna mensal para as revistas de fisiculturismo Muscle and Fitness e Flex. Pouco após ser eleito governador, foi nomeado editor executivo de ambas as revistas, a título simbólico. As revistas concordaram a doar $250 mil por ano a várias iniciativas de fitness do governador. A revista Musical Mag International tem um artigo de 2 páginas mensal sobre ele, e se refere a Arnold como The King, o Rei. Uma das primeiras competições que ele ganhou foi o torneio Mr. Europa Júnior, em 65. Schwarzenegger venceu o Mr. Europa no ano seguinte, aos 19 anos. Ele passaria a vencer muitas outras competições de fisiculturismo, bem como algumas competições de levantamento de peso básico também, sabia dessa? Incluindo 5 vitórias no Mr. Universo, 4 pela NABA na Inglaterra, e 1 pela IFBB nos Estados Unidos, e 7 vitórias no Olímpia, um recorde que vigorou até Lee Haney vencer os 8 títulos do Olímpia em 91. O Schwarzenegger media 1,87 m e pesava 107 kg. Em 67, Arnold competiu e venceu o torneio de levantamento de peso de pedra em Munique, na qual uma pedra pesava 254 kg. Schwarzenegger disse: "Durante o pico da minha carreira, minhas panturrilhas eram de 50 centímetros, coxas de 72, cintura de 86, peito de 144, cada braço com 55 centímetros. O objetivo de Schwarzenegger era tornar-se o maior fisiculturista do mundo, o que significava vencer o Mr. Olympia. Sua primeira tentativa foi em 69, quando ele perdeu para o tricampeão Sérgio Oliva. No entanto, voltou em 70 e venceu a competição, fazendo o mais novo Mr. Olympia de todos os tempos, aos 23 anos. Um recorde que vigora até os dias de hoje. Arnold continuou sua série de vitórias de competições de 71 a 74. Em 75, Schwarzenegger retornou em grande forma e venceu o título no 6º ano consecutivo, quebrando o recorde anterior de Sérgio Oliva. Após o Olímpia de 75, Arnold anunciou sua retirada do fisiculturismo profissional, meses antes do torneio do Olímpia de 75. Os cineastas George Butler e Roger Fiore persuadiram Schwarzenegger a competir, com o intuito de filmar seu treinamento para um documentário de fisiculturismo, chamado de Pumping Iron. Schwarzenegger teve apenas 3 meses para preparar-se para a competição, após ter perdido um peso significativo para aparecer no filme Stay Hungry com Jeff Bridges.
Arnold saiu da sua aposentadoria, no entanto, para competir no Olímpia de 80. Estava treinando para seu papel de Conan o Bárbaro e ficou em boa forma. Foi aí que ele resolveu que queria vencer o torneio de Olímpia pela última vez. Ele manteve esse plano em segredo, no caso de que um acidente de treino impedisse sua entrada e levasse a perder a fama. Schwarzenegger, pouco antes da competição, teria dito: por que não competir? Ele acabou vencendo o evento com apenas 7 semanas de preparação, após ter sido declarado Olímpia pela 7ª vez. Schwarzenegger oficialmente se aposentou da carreira. Ele é considerado nos dias de hoje o maior ícone de esporte e sempre será lembrado por seus feitos e por ter levado o esporte a um nível tão longe, ao último nível. Espero então que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, não deixe de compartilhar e se inscrevam no canal, pois aqui trabalhamos para entregar sempre o melhor conteúdo para você. Aquele abraço e até o próximo vídeo.